Bom, gente, a gente vai resolver agora mais uma atividade de estruturas algébricas. E aí a gente vai fazer aqui algumas comprovações e a gente, diferente dos outros momentos, a gente vai direto para a questão, mas a questão ela vai providenciar que a gente faça algumas demonstrações e algumas explicações enquanto a gente resolve a referida questão, tá? Então, vamos lá. A questão sugere que a gente defina a estrutura de anel e apresente pelo menos um conjunto com essas características, ou seja, apresente um conjunto que seja um anel, certo? E aí vamos fazer, né, de duas partes. A gente vai fazer primeiro a definição da estrutura e depois a gente vai apresentar um conjunto que apresenta essa característica de anel, tá? Então vamos lá. A primeira definição, né, é que o anel é denotado dessa forma, né, o conjunto, né, a operação adição e a operação multiplicação, né, como operações internas. É um anel se as operações adição e multiplicação, se elas forem fechadas no conjunto A. Tá? O que significa isso? Significa assim, deixa eu pegar aqui a caneta. A adição, por exemplo, vamos começar pela adição, né? Quando ela for aplicada no produto cartesiano, né, do conjunto A pelo conjunto A, tá? Ela deve gerar um elemento do próprio conjunto A. Ou seja, dois elementos do conjunto A, quando operados com a soma, devem gerar, né, um outro elemento pertencente ao conjunto A. Quando a gente opera, né, a multiplicação no produto cartesiano de A em A, né, para ele ser fechado, o resultado desse produto, ou o produto, deve ser, né, um elemento do conjunto A. Ou seja, se a gente tem dois elementos A e B pertencentes a A, tá, o produto desses dois elementos deve pertencer ao mesmo conjunto A. Tá, então, primeira definição que a gente precisa saber para compor um anel. Além dessa característica de operações fechadas, ele precisa, essa definição, né, para se caracterizar um anel, precisa satisfazer mais alguns axiomas. Então a gente vai fazer essa verificação agora. Em relação à adição, né, a gente vai ter que fazer com as duas operações. Vamos começar pela adição. A gente precisa verificar a propriedade associativa, né? Para mim fazer isso eu preciso de três elementos pertencentes ao conjunto A. Conjunto A, B, C, aliás, o elemento ABC, por exemplo, pertencentes a A. Tá? Se a gente fizer aqui a associatividade entre eles, a gente verifica isso claramente, né? Que se eu somar o conjunto AB, somar os elementos A e B, né, e o resultado dessa soma somar com C, é a mesma coisa se a gente pegar o elemento A e somar, né, e adicionar com a soma dos dois elementos BC, tá? Isso vai dar o mesmo valor. Para ser um anel, ele precisa também ser comutativo, precisa apresentar a propriedade comutativa. Para mim provar isso, eu preciso de dois elementos, tá? Um elemento A e um elemento B que pertencem a A, tá? E eu provo a comutatividade dessa forma, somando A com B, tá? Eu devo encontrar o mesmo resultado, né, se eu pegar B e somar com A, né, essa comutatividade. Perceba como a gente está fazendo coisa que é bem simples para a gente, então que agora não tem nenhuma coisa diferente do que a gente já conhece. Outra propriedade de adição é o elemento neutro, tá? Eu preciso ter um elemento A e um elemento neutro pertencentes a A, tá? Eu opero um elemento com elemento neutro, né? Ou seja, o elemento com elemento neutro ou o elemento neutro com o outro elemento deve restar somente o elemento. Resumindo aqui, o elemento neutro não interfere no resultado. Se você pegar qualquer elemento do conjunto e adicionar o elemento neutro, você vai simplesmente restar com o elemento. Ele não interfere, ele não altera, né, o valor do elemento. A gente ainda tem na adição
né, o elemento simétrico, tá? Ou seja, você vai precisar de um elemento A e de um elemento A', que representa o simétrico dele, pertencente em A, tá? E aí você vai operar esses dois elementos, tá bom? A característica do elemento simétrico é essa: quando você opera o elemento com o seu simétrico ou o seu simétrico com o elemento, o resultado é o elemento neutro, né, desse conjunto. Ok? Então essas quatro operações, essas quatro propriedades, elas são quatro propriedades que são observadas para compor um anel, mas ainda faltam mais algumas, porque a gente não fez nenhuma de multiplicação ainda. E para ser caracterizado um anel, algumas propriedades multiplicativas precisam ser consideradas. Então vamos continuar. Na multiplicação, eu também preciso comprovar a associativa ou a associatividade. Também preciso de três elementos, por exemplo, um A, um B e um C pertencentes a A. A, não esqueça que é o conjunto. Tá? Quando eu opero aqui, ó, se eu multiplicar A por B, eu vou chegar em AB. Se eu multiplicar esse resultado por C, eu vou ter ABC. Desse outro lado aqui, eu vou operar B e C, então eu vou ter BC. Quando eu pegar o BC e operar com A, eu vou ter ABC. Então, ou seja, a associatividade ela vai estar prezada aqui, ela vai estar verificada, tá? Então, na multiplicação, a operação multiplicação, ela é observada, tá, nesse conjunto A. Agora a gente vai usar uma associação de duas operações, que é a multiplicação e a adição, tá? O nome dessa propriedade a gente chama de distributiva. E para ela eu preciso de três elementos do conjunto A. Então, se eu pegar o primeiro elemento que é A e multiplicar pela soma dos dois outros elementos, né, eu vou distribuir aqui a multiplicação, ou seja, o A multiplica o B, tá aqui, ó, e o A multiplica o C, tá aqui, ó. Então, ou seja, a distributividade, ela que é uma propriedade que relaciona a multiplicação com a adição, ela também é observada nesse conjunto A. Tá? Posso fazer aqui também pelo outro lado, ó, né? Ou seja, multipliquei o A por um lado, agora estou multiplicando pelo outro lado e chego no mesmo resultado. Você vê aqui que as posições estão trocadas, tá? Mas como a gente percebe, tá? A gente tem o mesmo conjunto de elementos, tá? Inclusive aqui a gente já pode antecipadamente, já posso adiantar para vocês, aqui eu já posso comprovar a comutatividade, né? Ou seja, na multiplicação, antes de continuar, porque essa propriedade ainda vem aqui na frente, eu já verifiquei que existe que a comutatividade ela é observada nesse conjunto A, né? Foi antecipado, mas eu sei que vocês entenderam. Quando atendidas a essas condições, tá, a gente diz que a terna ordenada, ou seja, a terna quer dizer três, né? Três coisas são ordenadas. O conjunto, que no caso é a primeira operação, que é a adição, e a multiplicação, ou seja, uma terna, tá? Ou resumidamente a gente nota dessa forma: uma letra representando o conjunto, né? A adição e a multiplicação, símbolo da adição a gente usa o pontinho. A gente diz que isso é um anel, certo? Com essas propriedades aí assinaladas, ok? Vamos continuar aqui, porque assim, até aqui eu já tenho um anel, tá bom? Mas eu posso, né, e eu vou fazer isso com vocês agora, né, ter anéis mais complexos, mais completos, tá? E para isso eu tenho que observar outras propriedades, tá? Como é bem simples, eu vou continuar aqui com mais definições, tá? Essa foi a primeira. Até aqui eu já provei que é um anel, né? Se esse conjunto atendeu a todas essas propriedades, eu tenho um anel. Mas eu vou continuar aqui com mais definições para vocês entenderem toda a concepção de anel. A segunda definição, né, de um anel, né, é o anel comutativo. Eu até já adiantei um pouquinho na tela anterior, né, é um anel comutativo se, além de todas as propriedades que você já viu, né,
para definir um anel, ele também atender a essa propriedade, que a gente viu que atende, mas a gente vai provar aqui. Tá? A gente viu lá na distributiva que a comutatividade eu observei lá. Então vamos fazer a comprovação. A multiplicação ela deve ser comutativa, eu uso dois elementos de A, o A e o B, tá? Ou seja, A vezes B é igual a B vezes A, ou seja, eu já tinha observado isso, mas eu estou comprovando agora que a comutatividade é uma propriedade preservada no conjunto A. E aí eu já verifico, né, que eu tenho um anel comutativo. A terceira definição é eu verificar se esse anel tem unidade, ou anel com unidade. Ou seja, além de todas as outras propriedades, tá? Eu posso observar mais uma para me ter um anel com unidade. A propriedade é o elemento neutro, tá? Ou seja, para me provar o elemento neutro, eu preciso ter um elemento desse conjunto, tá? E multiplicar esse conjunto, no caso da multiplicação, por 1. Tá? E tanto faz eu pegar o elemento e multiplicar por 1, ou pegar o 1 e multiplicar pelo elemento. Vai me restar somente como resultado o próprio elemento. Ou seja, o elemento neutro ele não interfere no resultado final. Ou seja, ele não altera o valor do elemento. Certo? No final desse nosso trabalho que a gente está fazendo agora, a gente vai fazer uma demonstração, né, para comprovar que o elemento neutro da multiplicação em um anel ele é único, ou seja, somente o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Não existe outro elemento dentro do conjunto A ou de qualquer conjunto que seja um anel, né, que tenha mais de um elemento neutro, é somente um. A gente vai fazer essa comprovação no final aqui do nosso bate-papo. A segunda parte, né, para a gente fazer eu já provei ali, já mostrei, né, quais são as características de anel, né? A gente aproveitou e viu o que acontece, o que é que um anel precisa ter para ele ser comutativo e o que é que um anel precisa ter para ele ser um anel com unidade, tá bom? Agora eu vou apresentar um conjunto que tem essas características de anel. O conjunto é o conjunto dos inteiros, denotado aqui por essa letra Z estilizada aqui. Tá? A notação é essa, né? O conjunto Z com a operação mais e a operação adição e a operação multiplicação como operações internas, tá? Eu preciso verificar, e a gente vai fazer quase tudo de novo que a gente fez agora há pouco, ou seja, eu vou repetir as explicações sobre as propriedades, só que agora eu vou tomar o cuidado de usar elementos do conjunto dos inteiros. Isso vai ajudar a gente a compreender mais ainda. Ou seja, eu vou repetir, mas eu vou repetir de uma maneira com uma aplicação mais direcionada. Então eu preciso verificar se as operações internas, adição, que eu vou apontar como a letra A, e multiplicação, que eu vou apontar como a letra M, se elas são fechadas no conjunto Z. Tá? Ou seja, a soma, né, ela aplicada no produto cartesiano de Z em Z, ela deve gerar um elemento do próprio conjunto Z. Ou seja, se eu pegar dois elementos, eu usei aqui o 2 e o 3, que sabidamente a gente reconhece como elementos do conjunto Z, se eles forem operados com a soma, eles vão resultar em um outro elemento que também pertence ao conjunto Z, e você comprova isso facilmente com esses dois elementos. Tá? A soma de dois elementos inteiros resulta em um número inteiro. Isso a gente acabou de ver agora com essa aplicação aqui. Um exemplo, né, se eu somar o 2 e o 3, eu vou chegar no número 5. Né, o 2 e o 3 são números inteiros, operados com a soma, e o 5 é um número inteiro. Vamos operar agora a multiplicação usual, né, aplicado no produto cartesiano de Z em Z. Tá? Ele deve gerar um outro elemento do conjunto Z, né, usando dois elementos de Z, 2 e 3. Eu operei com a multiplicação aqui, ó. Certo? O produto de dois inteiros, ou dois números inteiros, resulta num número inteiro. Um exemplo disso é você pegar o 2, operar com a multiplicação com o 3 e vai resultar em 6. Né? O 2 e o 3 são elementos inteiros, e o 6 é um elemento do grupo do conjunto dos inteiros. Tá? Então,
essa primeira verificação bateu, então está tudo indicando que o conjunto Z vai ser um anel. Tá? Mas eu preciso comprovar, se me certificar que ela atende aos outros axiomas para de fato se caracterizar como um anel. Vamos para frente. Tá? Em relação à operação adição, eu preciso verificar a associatividade. Eu preciso usar 3 elementos de Z. Eu usei o 2, o 3 e o 4. Né? Vamos operar aqui. Ó. Eu vou associar aqui a soma dos 2 primeiros, né? E o resultado dessa soma eu vou somar com o terceiro. Isso é igual a eu pegar o primeiro e somar com o resultado da soma do segundo e do terceiro. Esses dois resultados, essas duas operações, essas duas aplicações, elas obviamente devem chegar no mesmo valor, tá? Olha, aqui eu tirei os parênteses aqui, né? Ou seja, não interferiu nada. Podia ter somado aqui ia dar 5, né? 5 mais 4. E aqui ia dar 7, né? 2 mais 7. Resumidamente, né? De um lado vai dar 9, do outro vai dar 9, comprovando que no conjunto dos inteiros, né? Eles têm operações adição e multiplicação fechadas dentro do próprio conjunto e aceitam, né? Admitem a associatividade. A operação adição no conjunto Z admite associativa. Vamos para o próximo. Vamos ver se ele atende a comutativa. Eu usei 2 elementos de Z, que é o 2 e o 3, eles pertencem ao conjunto Z. Tá? Eu vou somar, né, de um lado 2 e 3 e do outro 3 e 2. E eles devem resultar no mesmo, devem dar o mesmo resultado, a mesma soma. Né? De um lado deu 5, do outro lado deu 5. Né? Permitido que a gente verifique que na operação soma, né, no conjunto Z, ele admite a comutatividade, admite a comutativa. Tá? Então, até aqui a gente está se aproximando para se caracterizar um anel, o conjunto Z. Uma terceira propriedade, o elemento neutro, né? Eu usei o 0 e o 2, né? São 2 elementos do conjunto Z. Tá? Se eu somar o 2 com 0 ou o 0 com 2, eu vou chegar no 2, ou seja, o elemento neutro aqui é o 0 e ele não interfere no resultado, ou seja, ele não altera o outro elemento envolvido. Tá? Isso é uma característica do elemento neutro. E aqui a operação mais, no conjunto Z, ela está admitindo aqui o elemento neutro. Tá? Vamos para mais uma propriedade, né? O elemento simetrizável, o elemento simétrico. Né? Eu usei aqui dois elementos do conjunto Z, o 2 e o menos 2, pertencentes a Z. Tá? Eu operei com a soma aqui em relação aos dois. Ó. Tá? Eu peguei o 2 e estou somando com o menos 2. Tá? E se eu operar o 2, se eu operar o menos 2 com o 2, tá? Eu vou chegar no elemento neutro, que é o 0. Tá? Uma outra forma da gente ver isso, tá? É verificar isso daqui, ó. Tá? Que se eu pegar o 2, né, e somar com menos 2, eu vou chegar no 0. Tá? E se eu, né, fizer uma operação de uma outra maneira, de um outro arranjo, eu vou chegar nessa constituição aí, ó. O que eu fiz aqui foi simplesmente pegar esse 2 e trocar ele de membro. Aí todo mundo conhece a história da troca de sinais. Tá? Isso quer dizer que a operação soma ou adição no conjunto Z admite o elemento simetrizável. Tá? Continuando. Agora a gente vai verificar algumas propriedades da multiplicação. Eu comprovei todas da adição. Né? Ainda não comprovei que é um anel. Preciso de 2 operações da multiplicação para comprovar que ele é um anel, o conjunto Z. Na multiplicação eu preciso verificar a associativa, e para isso eu preciso de 3 elementos do conjunto Z. Eu estou usando aqui o 2, o 3 e o 4. Eu vou operar aqui, né, pegar o primeiro e multiplicar pelo segundo, o produto desses 2 elementos, eu vou multiplicar pelo terceiro. E do outro lado, eu vou pegar o primeiro e multiplicar pelo produto do segundo e do terceiro. Dos dois lados é para dar o mesmo valor. Tá? Aqui o que foi que eu fiz? Eu peguei o 2 e o 3 deu 6. Repeti aqui o 4. Aqui eu repeti o 2. 3 vezes o 4 dá 12. Né? E agora eu vou fazer a próxima linha.
De um lado 6 vezes 4 dá 24, do outro 2 vezes 2 dá 24, ou seja, comprovando que a associatividade, tá, ela é admitida no produto, na operação multiplicação no conjunto Z. Ok? Agora a gente vai verificar, né, uma operação que associa a adição e a multiplicação. Essa propriedade é a distributiva. Eu preciso de 3 elementos para verificar essa distributiva. Eu usei o 2, o 3 e o 4, que são pertencentes ao conjunto Z. Tá? Verifique que aqui eu peguei o 2, que é o primeiro elemento, e estou multiplicando pela soma do segundo e do terceiro. Tá? Como eu distribuí aqui, ó, 2 vezes 3, ó, e 2 vezes 4. Tá? Aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, eu peguei aqui, fiz de um outro jeito, ó, aqui, ó. Peguei o 2, eu repeti e executei aqui essa soma, que dá 7, né? E agora eu vou fazer 2 vezes 7 e o resultado dessas, né, da soma desses dois produtos que eu fiz aqui, ó. Desse lado deu 6, mais desse lado deu 8, tá? Isso é para dar o mesmo valor. Tá? Então de um lado eu consegui 14, do outro lado eu consegui 14. Isso quer dizer que eu fazendo a distributiva, né, no conjunto Z, ou seja, associando a multiplicação e a adição dessa forma, eu chego no mesmo valor, comprovando que a distributiva, o conjunto Z admite distributiva, né, do produto em relação à soma. Tá? Ou seja, a gente se aproximando mais ainda aqui, né, da primeira conclusão, que Z, o conjunto Z, conjunto dos números inteiros, ele até aqui eu comprovei que ele é um anel. Tá? Até aqui eu já tinha respondido a questão, tá? Mas por uma questão de embasamento e de melhorar aí o nível de informação de vocês, eu vou verificar se o conjunto Z ele é um anel comutativo ou um anel com unidade. Tá? Porque um anel a gente já viu que ele é. Tá? Vamos para frente mais um pouquinho aqui. A operação com multiplicação, tá? Ou seja, eu vou fazer mais uma operação que é a comutatividade. Se eu conseguir provar isso, o conjunto Z, além de ser um anel, eu digo que ele é um anel comutativo. Vamos verificar. Para ter a comutativa, eu preciso de 2 elementos que pertencem ao conjunto Z. Eu usei o 2 e o 3. Então, se eu pegar o 2 vezes o 3 ou o 3 vezes o 2, é para dar o mesmo valor, e a gente já sabe que isso acontece. Ou seja, o conjunto dos números inteiros, denotado com o Z estilizado, ele é um anel comutativo, porque além de todas as outras propriedades que a gente viu, ele aceita a comutatividade, né, como operação na multiplicação. Tá? Isso é a segunda conclusão de que Z é um anel comutativo. Vamos ver aqui se ele admite elemento neutro. Tá? Para elemento neutro eu usei o número 2. Tá, pertencente a Z, multipliquei pelo 1, que é o elemento neutro do conjunto dos inteiros, tá? Se eu operar de um lado, se eu operar de um outro, vou chegar no mesmo valor do elemento, que é 2. Ou seja, o elemento neutro ele não altera o valor do elemento, né? Comprovando, né, que o elemento neutro da multiplicação, eu estou afirmando aqui que ele é único, e que a operação multiplicação no conjunto Z admite o elemento neutro. Tá? A gente vai provar daqui a pouco, tá, que esse elemento ele é realmente único e que de fato é o 1. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer essa prova, mas até aqui eu provei que o Z é um anel comutativo com unidade. Ou seja, ele é um anel, né, se caracteriza pela comutatividade da multiplicação e se caracteriza pelo elemento neutro da multiplicação. Tá? Então aqui a gente respondeu a pergunta, respondeu mais do que respondido a questão. E agora eu queria fazer para vocês uma demonstração. Demonstrar, e a gente vai ter que demonstrar por absurdo, né, que o elemento neutro da multiplicação ele é único e que de fato é o 1. Tá? Então, supondo por absurdo que existe um elemento neutro 1 e um elemento neutro 2, ou seja, por que eu estou supondo por absurdo? Porque eu já afirmei que só tinha 1 e agora eu estou dizendo que é 2. Tá? Pertencente ao conjunto Z, observe aqui que eu estou caracterizando o conjunto Z, né, sem o zero, né, porque se eu operar a multiplicação com o zero, eu já sei que qualquer número multiplicado por zero dá zero, né, e isso está alterando o valor do elemento.
né? Ou seja, é diferente, o elemento neutro ele não altera o valor do elemento, e o zero está alterando. Então, por isso que eu estou excluindo o zero da minha demonstração, da minha comprovação. Então, só repetindo, supondo por absurdo que exista elemento neutro 1 e elemento neutro 2, ou seja, que existem dois elementos neutros no conjunto dos inteiros menos o zero, tal que E1 e E2 são elementos neutros, né? A gente vai fazer a comprovação agora. Se E1 é um elemento neutro, isso quer dizer que se eu pegar um elemento A, multiplicar pelo elemento neutro 1, né? Isso é igual a pegar o elemento neutro 1 e multiplicar por A, que na verdade vai dar simplesmente A. Ou seja, o elemento neutro, né, em qualquer posição aqui, aqui na comutatividade dos elementos, eu não altero o resultado do elemento. Tá? Provei aqui que o elemento neutro E1 não altera o valor do elemento. Vamos ver agora o E2. Né? Se o elemento E2 é elemento neutro, se eu operar ele com qualquer outro elemento, ó, o A vezes ele, ou ele vezes o A, eu continuo restando um A aqui, ou seja, ele não, de novo. O outro cara que eu estou suspeitando, por absurdo, supondo por absurdo que ele também é elemento neutro, ele também não altera, tá, o valor do elemento. Aí aqui a gente já fica meio intrigado, porque eu estou vendo que eu estou tendo dois elementos neutros. Mas eu vou continuar aqui na demonstração, tá? Porque a gente vai fazer o seguinte, ó. Se eu pegar o elemento neutro 1 e multiplicar pelo elemento neutro 2, tá? E ele é o elemento neutro, tá? Então o que vai me restar é somente o E2, já que esse cara ele não altera o valor do elemento. Então se ele é o elemento neutro, ele não altera o outro elemento. O que resta é só o E2, tá? Mas se eu pegar o E1, deixar ele isolado e colocar o E2 para o outro lado, olha o que acontece. Né? Como ele está multiplicando um elemento, quando ele vier para cá ele passa dividindo. E qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. Agora eu vou fazer o mesmo teste com o E2. Se o E2 é elemento neutro, ele não vai interferir no valor do outro elemento. Ou seja, a igualdade é simplesmente o outro elemento. Ó. Certo? Porém, se eu isolar o E2 e passar o E1 para lá, como eu estou sugerindo aqui, né, o E1 vai passar dividindo o outro E1, porque ele está multiplicando. E E1 dividido por E1 é exatamente 1. Ou seja, os dois elementos neutros, né, o E1 e o E2, eles são iguais. Né? E se eles são iguais, né, na verdade eles são um só. Né? Eles são iguais, eu estou admitindo que eles são o mesmo elemento. Tá? Comprovando que o elemento neutro da multiplicação, da operação multiplicação, no conjunto dos números inteiros, nesse caso, excetuando o zero, ele é único e é o número 1. Tá? Como exercício, desafio, atividade para vocês, eu sugiro que vocês tentem fazer essa mesma demonstração por absurdo para verificar o elemento neutro na operação adição. Né, usando esses mesmos parâmetros, tá? Eu queria que vocês fizessem essa verificação. Eu demonstrei isso agora há poucos minutos e a gente viu que o elemento neutro era 0. Né? Eu queria que vocês demonstrassem isso, né? E se puderem deixar em algum comentário aqui abaixo do vídeo, a gente, né, fica muito agradecido. Tomara que vocês tenham gostado, tá? Essa explicação foi bem longa, né? Mas é porque eu preferi fazer ela com mais detalhes, não só para responder a atividade, mas para aumentar o nível de informação de vocês, tá? Tomara que vocês tenham gostado. Até a próxima.